Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Senhor, a tua graça é tudo aquilo que nós precisamos. A tua graça é tudo aquilo que verdadeiramente é o suficiente para nós. Nós não precisaríamos de mais nada, mas ainda assim o Senhor insiste em nos abençoar de tantas outras formas. Mas a verdade, Deus, é que ausente da tua graça, que fora da tua graça, nada mais é suficiente, nada mais é interessante, nada mais tem sentido. Por isso, Deus, nós cantamos isso, queremos declarar isso com o nosso coração. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Vamos aplaudir o Senhor por essa graça. Deus abençoe essa equipe linda, bênção do Senhor. O que seria de nós sem a graça? Se a gente fosse embora agora para nossa casa, se a gente não falasse mais nenhuma palavra aqui, e você simplesmente fosse cantando essa frase: eu só quero a tua presença, eu não vou te pedir nada, eu só quero levantar a minha voz para dizer: Senhor, a tua graça me basta. Eu já sairia daqui abençoada. E você? Sairia ou não? Amém. Porque essa é a razão da nossa fé. É a graça. Tudo começou na graça. A graça de Deus. Vamos perder aqui pro trem de novo. Cadê meu marido? Já vai ter que vir aqui me assessorar. Ah, já achei. Aí. Que alegria nós sabermos que há um amor que é derramado sobre nós de forma incondicional. Graça. De graça. Eu costumo falar lá em casa, quando as minhas falam: mamãe, é de graça. Eu falo: filha, não existe nada de graça. Alguém está pagando por isso aí. Esse negócio de leve 2, pague 1, como é que é? Né? Kit 3, leva 3, paga 2. Alguém está pagando por essa diferença. Não existe nada de graça. Mas tem uma exceção, e essa exceção se chama amor de Deus. Essa é de graça mesmo. Por mais que você se esforce, acredite que você seja uma pessoa excelente, mas ainda assim, você é dependente da graça do Senhor. Porque antes de Jesus, através da lei, ninguém conseguia ser perfeito.
Mas vem o nosso querido Jesus e quebra a lei e diz: agora é por minha causa, é na minha conta. E essa conta se chama graça. Que alegria. Já quero ficar falando da graça, porque agora esse louvor vai ficar no meu coração. Mas a palavra que eu quero compartilhar aqui com você também vai passear um pouco pela graça. Mas antes da gente começar, eu quero ler. Se você tem a sua Bíblia aí e quiser me acompanhar, eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Filipenses, no capítulo 2. Essa voz aqui, gente, se chama graça de Deus, viu? As pessoas falam: Fran, você canta tão bonito. Se chama graça de Deus. E depois de uma conferência futuro, tá assim, ó, desse jeito. Porque ontem aqui o negócio foi forte. Ou a gente estava pulando, ou a gente estava chorando, ou a gente estava rindo, ou a gente estava adorando. Foi uma bênção. E daí a voz meio que foi, né? Mas com alegria. Vamos ler Filipenses 2. Diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Amém? Amém? Vocês estão aí? Sim?
Então tá bom, ninguém sai, hein? Todo mundo aqui comigo. Essa palavra me inspira, me inspirou e tem me inspirado nos últimos dias, mediante algumas coisas que têm acontecido e circunstâncias que o Senhor tem me colocado, a compartilhar hoje com você algo que deve ser uma busca de cada um de nós. Sermos semelhantes a Jesus. Eu aprendo muito com esse texto. E é um grito de urgência para nós, igreja. Precisamos ser semelhantes a Jesus. Tem muita coisa acontecendo, tem muitos desafios para serem superados. Tem muita coisa. E essa semelhança a Jesus vai fazer toda a diferença. Quando as coisas começam a ficar meio estranhas, quando o problema bate na nossa porta, quando alguma dificuldade quer nos amedrontar, quando a doença chega, enfim, dá para citar uma lista de coisas aqui, né? Sermos semelhantes a Jesus é uma chave para que a nossa fé seja forte, que o nosso espírito seja forte, para vencermos, para avançarmos, para não desanimarmos e muito mais ainda para não desistirmos. Porque é possível mesmo que a gente dê uma desanimada, né, dá uma desacelerada, mas a gente está ali cambaleando, mas a gente está indo. Mas chega um ponto muitas vezes até de querermos desistir, e não é isso que Deus tem para nós. Mas antes da gente falar sobre como sermos semelhantes a Jesus, eu quero chamar a sua atenção para um ponto que eu vejo assim que é de suma importância. Eu vou me assemelhar a Jesus, ok? Bom, afinal de contas, eu sou só um ser humano querendo ser como alguém maravilhoso que é Jesus. Mas olha só o que a palavra fala para mim e para você. Dentro desse texto que nós lemos. Que Jesus se tornou semelhante a nós primeiro. É de ficar em silêncio mesmo, né? Eu estou falando que a gente tem que ser semelhante a Jesus, certo? Mas o que me impacta muito é saber que Ele se tornou semelhante a mim primeiro. Ele sendo Deus. Ele tomou forma de homem, corrompia carne. Ele veio se tornar semelhante a mim primeiro. Então eu quero dizer para você que tudo que alguém fala para você, ou tudo que você vê na palavra de Deus, primeiro Jesus já deu o exemplo. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, faça o que eu falo e não o que eu faço? Com Jesus não é assim. Jesus é faça o que eu faço. E Jesus fez isso. Ele se tornou semelhante a nós. Jesus, aquele que estava com o Pai na criação, Deus Filho. Quando você lê João 1, fala assim, olha, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Você está entendendo que esse é o Jesus que eu estou falando? Sem ele, nada teria sido feito. Esse Jesus abriu mão para ser semelhante a mim e a você. Aqui, em Filipenses 2 diz
que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, quando eu digo para você, seja semelhante a Jesus, saiba que um dia Jesus se fez semelhante a você. É algo que Ele mesmo nos inspirou a ser e a fazer. Ele é assim. Ele vai na nossa frente. Ele vive, Ele sente, as nossas dores, as nossas alegrias, para depois Ele dizer, olha, vai que vai dar. Faz isso que vai dar certo. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que você e eu servimos. Então, meus queridos, não há nada que Jesus nos peça que Ele mesmo não tenha provado, vivido, experimentado, sofrido. Qualquer assunto que você quiser falar aí, eu vou dizer, Jesus passou por isso. Qualquer problema que você esteja enfrentando, eu vou dizer, Jesus já viveu isso. E Ele nos chama para sermos semelhantes a Ele. Romanos 8:3... diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta do pecado. Então, como diria a pastora Claudinha, dá um sorriso agora. Dá um sorriso, vai. Pensa numa coisa, isso, dá um sorriso. Jesus, Ele falou, eu vou lá. Eu vou ser semelhante a eles. Ele faz isso, por quê? Porque Ele deseja se identificar com a gente. Ele não deseja ser um salvador que está lá no grande palácio, livre de todos os problemas. Sabe aqueles ditadores que estão mandando você come pão, bebe água, mas ele está lá no palácio sendo servido por servos e comendo aquelas uvas. Esse não é o nosso Jesus. O nosso Jesus é aquele que põe o pé lá no barro. Aquele que caminha no meio do povo. Esse é o nosso Jesus. É esse Jesus que você precisa ser semelhante agora em troca. Porque um dia Ele se assemelhou a você. Agora você deseja ser semelhante a Ele. Amém? É de dar um sorriso ou não é? É bênção. É lindo. Saber que nós fazemos parte de um povo que vive um evangelho vivo, de um Deus que se importa, que vem para perto da gente. Esse é Jesus. Então eu quis falar isso para você se animar agora. Porque todo mundo diz isso. Se eu perguntar aqui, Samuel, você quer ser semelhante a Jesus? A resposta é no ato, é sim. E se eu perguntar para toda a igreja, gente, vocês querem ser semelhante a Jesus? Sim, se vocês perguntarem para mim, eu vou dizer sim também. Mas é claro, né? Vocês sabem que vem coisa forte por aí, né? Mas vamos lá, vamos com fé. Ok? Para sermos semelhantes a Jesus, então, eu quero falar aqui apenas 3 pontos. Em primeiro lugar, a gente vai precisar sofrer algumas perdas. Porque quando a gente olha para Jesus e a gente pensa em Jesus, o nosso Salvador vitorioso, infalível, cheio de poder. E é verdade, Jesus, Ele tem todo o poder. E enquanto Deus, Ele estava em sua forma perfeita, mas no momento em que Ele toma essa forma aqui, essa coisa aqui que Deus chama de obra-prima, aí Ele começa a sofrer algumas perdas.
E eu e você, inevitavelmente, também vamos. É uma parte da nossa vida. A vida de Jesus, ela foi recheada, e você sabe disso, de julgamentos, traição, acusações, desconfianças, cobranças, dores, inclusive físicas. Essa foi a trajetória de Jesus. E se você ler Isaías 53, Isaías profetizando a respeito de Jesus, é forte isso aqui. Diz que ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, ninguém tinha interesse nele. Essa já foi uma palavra profética a respeito de Jesus, que de fato veio a se cumprir pela história do nosso mestre, nós sabemos disso. É claro, meu querido, que não significa que você vai viver uma vida cheia de dores, que você vai viver uma vida cheia de problemas e amarguras, porque eu sou igual a Jesus, então eu tenho que, bater aqui nas minhas costas, tal. Não posso sorrir, não tenho alegria. Não, de jeito nenhum. Porque a palavra diz que o Senhor quer que a gente viva uma vida plena e abundante. E eu só posso imaginar uma vida plena e abundante com alegria, com paz. Mas o que eu preciso chamar a sua atenção aqui para você abrir os seus olhos é que todas as vezes que você passar por uma circunstância como essa que Jesus viveu, traição, acusação injusta, perdeu, sentiu a dor. Cada vez que eu e você passamos por algo assim, e nós conseguimos entender que em tudo Deus tem um propósito, está trabalhando, então automaticamente eu me torno semelhante a quem? A quem, igreja? A Jesus. De vez em quando a gente se pega no meio de umas coisas assim, umas tempestades, umas coisas doidas que vêm do nada. Outras você parece que já está vendo que ela está chegando. E aquilo corta o nosso coração, nos leva ao chão. Arranca a nossa lágrima lá de dentro. Você pode olhar para essa situação e dizer assim: por que isso está acontecendo? Eu não mereço. O que eu fiz de errado? Eu só tento acertar. Mas eu tenho me dedicado. Mas eu me esforço. Mas como assim, Deus? Por que só comigo? E são tantos questionamentos que nós podemos fazer. Mas uma outra forma de você encarar isso é dizer: eu estou mais parecido com Jesus agora. Eu já estou sentindo que eu estou ficando mais parecido com Ele. Porque teve um dia em que Ele viveu a mesma coisa que eu vivi. E quem sabe, muito mais difícil do que eu. Então, meu irmão, minha irmã, não se iluda achando que nós seremos todas as vezes fortes como o leão da tribo de Judá, poderosos como o rei das nações, vivos como Jesus que ressuscitou da morte. Sim, é verdade, são características dele. Mas eu e você também seremos semelhantes a Ele, quando no meio das dores, nós nos lembrarmos do que Ele viveu e passou antes mesmo de nós. E aí então você olha para aquela circunstância e diz assim: oh Deus, o Senhor está me fazendo mais parecido com Jesus. O Senhor está me fazendo mais parecido com o meu mestre, com o meu Salvador. Eu quero ser semelhante a Jesus. Então, lembre-se, a glória plena, ela é futura. Jesus só foi exaltado
depois que passou pela cruz. Para mim e para você também, vai chegar um dia que a glória vai ser plena. Não chegou ainda. Nós estamos aqui nesse mundo, a gente leu aqui, corrompido, depravado. Mas vai chegar um dia que a glória será plena. Nós seremos plenamente parecidos com Jesus. Por enquanto a gente está treinando, a gente está se preparando. Então eu quero que você lembre aí agora, essa semana você deve ter vivido alguma circunstância aí. Tem certeza, alguém te irritou, alguma coisa saiu do seu controle, alguma coisa você se chateou. Dependendo da forma como você reagir a isso, você se tornou mais parecido com Jesus. Alegre-se, alegre-se, porque você já se parece um pouquinho mais com o seu irmão mais velho, que é Jesus. Olha só, meus irmãos, olha o que diz em Filipenses 3, no 3 agora. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Todas as outras coisas se transformam em nada quando eu entendo que as minhas dores podem me aproximar mais de Jesus. E aí a dor, ela muda totalmente quando você enxerga ela assim. Você não vai mais ser escravo dela. Ela vai ter que se submeter a você. Então, para ser semelhante a Jesus, vamos sofrer perdas? Vamos. Para sermos semelhantes a Jesus, precisamos ser servo. Se eu quero ser um imitador de Jesus, necessariamente eu preciso servir. Jesus, ele é o maior exemplo de uma liderança servil. Uma das coisas que me impactou muito quando eu cheguei aqui nessa igreja, é que eu olhava para a liderança e eu via que eles serviam. Eles só não falavam, façam. Você faça isso, você faça aquilo, você faça aquilo. Eles estavam juntos, servindo. Um processo onde todos servem a todos, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. E se eu quero ser semelhante a Jesus, e a nossa resposta automática é sim, eu quero ser semelhante a Jesus. E eu não estou servindo, então tem alguma coisa errada. Porque ele foi um servo por excelência. Jesus, ele dá o exemplo, como eu disse antes. Não tem nada que você vai fazer que ele não tenha feito antes. Eu lhes dei o exemplo para que, como eu, vocês também façam. Então, se você deseja ser parecido com Jesus, sirva. Mas como que eu sirvo, Fran? O que você está falando? Explica melhor. Olha, tem tantas formas de você servir a sua família, a sua igreja, a sociedade. O importante é que você precisa servir. Jesus viveu um momento único na vida dele. Eu quero fazer essa leitura porque eu creio no poder da palavra, né? Conforme eu for lendo aqui, você vai sendo ministrado aí. João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus.
e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Veja que interessante, porque um pouquinho antes, você ouviu, eu li. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus era consciente do poder que ele tinha. E aí Jesus faz algo inusitado. Começa a lavar o pé da galera. Você já lavou os pés de alguém, com exceção dos seus filhos pequenininhos? Não precisa responder para mim. Não é algo bom. Não é algo agradável. Na nossa cultura, então, é menos ainda. Aliás, naquela cultura, alguém era obrigado a fazer isso. Era um servo. Você não ia chegar na casa do patrão lá, do seu bambambam, e ele ia falar, senta aqui que eu vou lavar seu pé. Era uma pessoa que não tinha status. E o meu Jesus, que eu quero ser semelhante, você também, você diz que você quer, vai lá e lava os pés dos discípulos. Pedro fica louco da cabeça. Fala, não, Senhor, nem a pau. Ele fala, Pedro, se você não quiser que eu lave, significa que nós dois não estamos ligados. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito aqui, um objetivo. E esse objetivo era, eu quero que lá em Cascavel, lá na Nova Igreja Batista, naquele domingo, todos se lembrem que para serem semelhantes a mim, precisarão ser servos. Precisarão lavar os pés do outro. Inclusive do traidor, inclusive do próprio Judas, inclusive de Pedro que negaria Jesus, inclusive de Tomé que duvidaria, e de todos que o abandonariam no momento mais difícil da vida de Jesus. Então, meu irmão, se você quer ser parecido com Jesus, e hoje a gente está aqui para isso, seja servo. Seja servo. Se você não está servindo ainda, tem alguma coisa errada. Seja servo. Filipenses 2:7 diz que ele se esvaziou, vindo a ser servo. Você quer ser semelhante a Jesus? Agora já está mudando, né? No começo a gente estava mais empolgado. Mas se você quer, seja servo. Esse é o exemplo que Jesus deixou. E significa que todas as vezes que você estiver aqui, ó, lá tem a galera da recepção. Quando você chegou aqui, eles já estavam lá, né? Servindo vocês com um sorriso. Vocês acabaram de se tornar mais parecidos com Jesus hoje. Eu já posso ver mais de Jesus em vocês. Essa galera que tocou, que cantou, eles estão servindo. Eles tocaram sexta, aliás, eles tocaram quinta, eles tocaram quarta. Eles vieram ensaiar, eles ficaram aqui até madrugada. Aí eles tocaram sexta na conferência. Eles tocaram sábado o dia todo na conferência. Hoje eles estão tocando aqui o dia todo nos cultos. Vocês estão ganhando alguma comissão? Servindo, só servindo? Vocês estão mais parecidos com Jesus hoje. Cadê as meninas? Estou apontando só para os meninos, tá lá. E isso é bom demais. Cada vez que você coloca em atividade algo que você tem na sua mão, o dom, a capacidade que o Senhor te deu, você está dizendo para Ele, eu quero me parecer mais com Jesus. E é algo que vai acontecer tão certo como eu estou aqui respirando. Quem serve se parece com Jesus. E para a gente encerrar, a primeira coisa era, quem lembra? Sofrer perdas. Dói, mas doeu em Jesus também. Então,
vem em mim. Número 2, ser. Tá quase, ser. Ah, gente, fala sério. O que é pra gente ser? Oh, que bom que tem uma criança ali no meio. Bênção de Deus. Ser servo. E terceiro, obedecer radicalmente. Jesus, ele era radical no quesito obediência. Se eu quero me parecer com ele, eu preciso obedecer radicalmente. Isso significa que é uma obediência incondicional. Não é só quando é bom para mim, quando aquilo que eu estou obedecendo vai me dar algum retorno, vai ficar mais confortável para mim, aí eu obedeço. A partir do momento que me incomodou um pouquinho, que me tirou da minha zona de conforto, que parece que está saindo da minha mão o poder, mas peraí, como assim? Aí eu já não quero mais obedecer. A obediência que nos leva a ser parecidos com Jesus, ela é uma obediência radical, incondicional. Ela não está ligada com as circunstâncias, ela está ligada com quem eu sou e com quem Ele é. Quando eu decido obedecer dessa forma, nesse nível, como o próprio Jesus, que foi obediente até a morte. E não foi uma morte fácil. Tem umas mortes bem tranquilas, né? Morte súbita, pá! Morreu. A dele não foi essa. A dele foi de cruz. A dele foi com requintes de crueldade. Mas ele foi. Ele foi até o fim. Ele foi. Em João 6:38, Jesus diz: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. A minha vontade precisa morrer quando a minha vontade não bate com a vontade dele. E se eu quero ser semelhante a Jesus, eu preciso me lembrar que os meus desejos, as minhas vontades, vão precisar necessariamente ser anuladas de forma radical, quando essa vontade não me torna semelhante a Ele. Porque se a tua vontade hoje, meu irmão, é dizer assim: eu tenho uma vontade de perdoar, então amém, glória a Deus, está fácil. Agora quando eu digo, eu não tenho vontade de perdoar, ah, Deus, essa vontade precisa morrer, e eu preciso obedecer de forma radical, a qualquer custo. E eu poderia ficar aqui horas e horas, e você me diria mais uma qualidade do caráter de Jesus, e eu diria outra. Pense aí numa qualidade. Eu falei que Ele é servo, que Ele é obediente. E você, pensa aí uma coisa sobre Jesus, que você vê em Jesus. Pensou? Pensou? Então fala, o que você pensou? Humilde. Outra coisa. Como? Detalhes, detalhista. Que mais? Amoroso. Que mais? Corajoso. Que mais? Fiel.
Quero te convidar a ficar em pé. E eu quero te convidar, abra a sua boca aí, fale uma característica de Jesus agora. Fala aí. Pode falar, todo mundo fala ao mesmo tempo, não tem problema. Isso que vocês estão falando é o que você precisa buscar ser para ser parecido com Jesus. Se você diz que Jesus é fiel, todas as vezes que você for fiel, você vai se parecer com Ele. Se você disse que Jesus é amoroso, todas as vezes que você exercer o amor, você vai estar se tornando mais parecido com Jesus. Se você diz que Jesus é perdoador, todas as vezes que você perdoar, você vai se parecer com Ele. Agora eu pergunto para você: quem deseja ser semelhante a Jesus? Levanta assim comigo a mão. Glória a Deus. É isso, meu irmão, é sobre isso. É sobre nós irmos a todo custo, a todo preço, até o fim. É sobre nós dizermos que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Diga isso mais uma vez. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Que Ele cresça. Todas as vezes que eu pego a minha vontade, digo vontade, eu quero te submeter à vontade do meu Senhor, porque eu quero ser mais parecido com Ele. Eu estou dizendo, eu diminuo, 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 e Ele cresce, Ele cresce, Ele cresce. É fácil? É automático? Não é. Exige esforço, exige uma decisão diária. Mas eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Vamos cantar agora do começo e depois nós vamos orar. Mais de ti, mais de ti, e menos de mim, muito menos, Senhor, e menos de mim.
piedade, servo de todos os irmãos. Senhor, nessa tarde nós queremos tomar uma decisão. Nós não queremos crescer, Senhor. Nós desejamos diminuir para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça, para que a minha carne morra, para que o meu espírito viva, para sermos parecidos contigo, Mestre amado Jesus, que não se poupou, que não usou o seu poder para nos levar a um lugar de termos que fazer coisas perfeitas para merecermos algo do Senhor. O Senhor só nos diz: faça o que eu faço. E a nossa decisão hoje, Senhor, nós queremos ser semelhantes a Jesus. Nós queremos entender, Pai, nas perdas, nas dificuldades, e nos lembrar que o Senhor já viveu isso antes. Nós queremos servir como o Senhor serviu e obedecer radicalmente, assim como o Senhor foi obediente. Nós dizemos isso nessa tarde, Senhor. Olha aqui cada vida que está aqui fazendo essa decisão. Cada um aqui, Senhor, quer se parecer contigo. Que seja feita a tua vontade, Senhor, na terra como no céu, porque a tua graça me basta e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E por isso, Deus, que confiantes nós dizemos amém. Amém, amém, amém. Amém, meu irmão. Que a sua vida possa se parecer cada dia mais com Jesus.